Amém. Bom dia a todos. Como é que estão todos vocês hoje? E como é que estarão esta manhã? Como é que a sua vida será este ano? Você estará bem pelo resto deste ano em nome de Jesus. Cura para si. Cura para o seu corpo. Cura para a sua alma. Cura para o seu espírito. Membros da sua família não morrerão prematuramente. Toda boa coisa que acontece para si acontecerá também para membros da sua família. No seu ministério, na igreja local, na igreja regional, na igreja estatal, na igreja nacional, na igreja global, a cura irá fluir para todos os momentos. E quando você firmar-se, declarar as promessas de Cristo, o nosso curador, o Senhor confirmará a palavra na sua boca. Você possuirá milagres, você passará milagres. E que o Senhor preserve o ministério de milagres no seu ministério em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pelo seu amor e sabemos que és um Deus imparcial. Aquilo que fazes através da vida do Elias, fizeste também através da vida do Eliseu. E aquilo que fizeste através do Moisés, fizeste através de Josué. O que fez pelo Paulo, fez através do Timóteo. Senhor, eu oro para que tudo o que ouvimos, que estamos fazendo através do seu servo, eu estou passando para os seus servos. E eu oro que a palavra seja fogo na boca de cada um deles em nome de Jesus. Confirma, ó Senhor, não haverá falha em nenhum dos nossos ministros. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus que nós oramos. Deus já te abençoou, podes assentar-se. Esta manhã estamos a falar aqui da cura, saúde e bem-estar para o povo peculiar de Deus. Em Provérbios capítulo 4, 20, Provérbios 4, 20, filho meu, atenta às minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. 21. Não as deixes de apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Por quê? No versículo 22, porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Cura, saúde, bem-estar para o povo peculiar de Deus ou especial de Deus. Três coisas iremos aqui considerar. Número 1, a condição para a cura de pragas do povo e de doenças perigosas. Número 2, o pacto de cura e saúde para o povo comprado com um livramento perpétuo. Número 3, é a confirmação do bem-estar para o povo peculiar e o nosso total domínio. Número 1 é a condição para a cura de pragas e doenças perigosas. Ao olharmos para a palavra em Deuteronômio capítulo 7,
Nós leremos a partir do 12, 7, 12. Será que, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardes, dardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Veja o versículo 15. Versículo 15. E o Senhor de ti desviará. Ele não colocará de ti, ele vai desviar de ti. O Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Quantas enfermidades? Câncer ele vai remover. Segura ele vai remover. Problemas mentais ele vai remover. Pertúrbios mentais ele vai remover. Porque ele é o Senhor seu Deus. De quem ele vai remover? De quem? De ti toda a doença. E sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios que bem sabes, antes as porá sobre todos que te odeiam. Três coisas. Número um. Estamos a falar aqui a causa que magoa e as doenças terríveis. Número 2. Os casos que humilham e doenças que atormentam. Número 3. A condição para a cura de determinadas doenças. Número 1. Estamos a falar da causa que machuca, que quando Deus te criou, Adão e Eva, não havia doença. Como é que sabemos disso? Façamos o homem em nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus criou homem e mulher, segundo a sua semelhança. E depois os colocou no jardim do Éden. Assim como não havia doença nos céus, não há doença com Deus, e não há doença com o Pai, o Filho, nem o Espírito Santo. Não havia doença em Adão e Eva. O que é que trouxe doença? Qual foi a causa? Porque o pecado veio para o mundo, doença também seguiu. E com os filhos de Israel, o Senhor deu a promessa num concerto que não haveria doença, ele removeria toda a doença, todo tipo de doença deles. Mas não observaram a condição. Por isso que nós vimos aqui em Números 20, Números 21, 21 de 4 a 7. Então partiram do Monte Ouro pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra do Éden, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Agora, nós seres humanos, há momentos em que nos desencorajamos, há momentos em que nos cansamos. Não é pecado, mas sabe, a tendência do homem, quando ele fica desencorajado, é usar a parte dele que não está cansada. Já notaram? Quando os pés estão cansados, a língua não aparenta estar cansada. Já notou isso aí? Quando os seus olhos começam a fracassar, ainda que os olhos são aí afetados, a língua está sempre ativa. Já notou isso? Quando você tem uma dor na coluna e parece que você não consegue ficar em pé direito, e a dor quando você já notou que quando você passa por alguma dor, então a língua
A língua sempre é ativa. Se nós somos inteligentes, quando desencorajados, quando há dores, quando nós não podemos nos curvar, quando nós não podemos fazer o uso normal da nossa força, se formos inteligentes, nós olharemos para aquela parte do nosso corpo que nunca se cansa. A língua. Agora, a língua, eu sei. Você nunca se cansa, eu sei. Assim que estou tendo dor, você vai dizer alguma coisa que vai aumentar o problema. Então você começa a prestar uma particular experiência para a língua. No versículo 5. E o povo falou contra Deus. Eu te disse, a língua é sempre ativa. É sempre ativa e ativa de forma errada. E falou contra Moisés. A nossa responsabilidade para Deus, mandamento 1, 2, 3, 4, 5. A nossa responsabilidade para o homem 6, 7, 8, 9, 10. E falaram contra Deus. Não deram Deus a honra, a glória, o respeito que devia ter. E depois, o nosso Pai no Senhor, por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois a morte estava ainda muito longe, mas a língua convidou a morte. Estás a ver? Há coisas que não são para si. Há coisas que não são para mim. Morte prematura não é para si. Morte acidental não é para si. E a morte que os pecadores morrerão porque vão acima do dia da graça. Isto não é para si. Não use a sua língua para convidar morte. Estás tu doente? O povo que anda doente, há pessoas mais doentes do que você não morrem. Por que você está a falar da morte? Estás tu desencorajado? Há pessoas mais desencorajadas do que você está, não morreram. Por que tu morrerás? Estás tu pobre? Estás tu vivendo de forma tão mal? É temporário. Toda condição negativa na sua vida irá mudar. Há pessoas desempregadas diante de si que não morreram. O dia de transformar as coisas à sua volta virá e veio, o seu momento virá. E agora, esta manhã, o seu momento chegou. Não convide a morte. Este ano não é ano de morte. É o ano de vida. Vida para mim. Vida para si. Cancela a morte da sua língua, do seu dicionário este ano, em nome de Jesus. E disseram, para que morrêssemos no deserto. Pois aqui nem pão, nem água. Vocês estão a mentir mais uma vez contra Deus. No capítulo anterior ele vos deu a água que saiu de uma rocha. Por que estão a dizer que não há água? Há água. Todos os oceanos do mundo o Senhor criou para si. Todos os rios do mundo o Senhor criou para si. Você terá água suficiente e bastante e para até dar. A nossa alma tem fastio deste pão vil. Sabe, quando a língua é ativa, às vezes, o cérebro vai de férias. A língua diz, eu sei o que eu quero dizer, eu sei o que direi e sei o que farei. O meu vocabulário não falará. Cérebro, por favor, relaxa.
Eles desligaram o cérebro. Eles desligaram as faculdades mentais por causa do desencorajamento. O desencorajamento tem uma forma de proceder para bloquear o cérebro. O que é que eu tenho? Esta comida, este pão fastio. O salmista nos diz que Deus lhes deu pão dos anjos, comida dos anjos, comida dos anjos. Eles estão a dizer este pão fastio que os anjos comem. E nunca se cansam os anjos de comer isto. E tem força supernatural. O Senhor deu aos filhos de Israel. E eles estão a dizer, este pão tão vil. Desligue, aliás, ligue o seu cérebro. Ligue o cérebro e as faculdades mentais para que a sua linguagem também mude. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. As serpentes estavam lá a todo momento no deserto, mas não poderiam alcançar o povo enquanto não havia desencorajamento, enquanto não havia o tipo de divergência no seu falar contra a provisão de Deus. As serpentes não virão para si. Eu te dou poder sobre todo poder e autoridade sobre as serpentes, escorpiões, no deserto da vida. Estarão debaixo dos seus pés. Quando você se firmará sobre eles. Quando você andar, andará sobre eles. E nada, de qualquer forma, te fará. Diga-me então. Não te fará mal nenhum. Mas os filhos de Israel foram mordidos pelas serpentes ardentes e muita gente morreu. Versículo 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: solução já veio. Eu disse: solução já veio. Você conquistará estas coisas que de forma intencional foram convidadas para a sua vida para trazer desgraça. E este dia será o dia em que mais uma vez as serpentes, doenças, sujeição satânica será cancelada de cada vida. Então vieram a Moisés e disseram: não, havemos pecado por quanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor, para que Ele tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Eu louvo a Deus por Moisés. Eu disse: louvo a Deus por Moisés. E louvo a Deus também por mim. Eu louvo a Deus também por si. Pastores, líderes, não fiquem. Moisés não disse: ok, sabem como falar, não é? Falaram contra mim, eu mesmo tenho ainda meu cérebro no lugar. Aquilo que disseram contra mim, eu ainda me lembro. Não Moisés, não eu. Não você. Você não guardará mágoas contra ninguém. Contra sua mulher. O homem já desapareceu. Contra seu marido. Contra os seus filhos. Contra os seus pais. O homem de oração nunca deve ser um homem que guarda mágoas. Não. Olha para o nosso problema, olha para o nosso desafio. Quando estavam a falar, não sabia que há consequências em tocar o ungido do Senhor. Isso é guardar mágoas.
Não há mágoas no nosso meio todo este ano, todo no ministério, em nome de Jesus. Moisés orou e você orará. Eu disse, você orará. Número dois. Estamos olhando para os casos que humilham, os casos de doenças que atormentam e humilham. Segunda de Crônicas 26. Segunda de Crônicas 26, 16. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Sabe, às vezes as pessoas, quando estão fracas, a fraqueza não é boa coisa, a doença não é boa coisa. Mas, quando as pessoas estão fracas, não têm a força para levantar a sua mão e te apontar. Não tem a força para levantar a mão e te dar uma chapada. A sua doença, a sua fraqueza os faz incapazes de fazer isto. As coisas que faziam antes. Mas quando são fortes, muitas das vezes, pessoas fortes esquecem as coisas essenciais na vida. Eu preciso de orar para que Deus me faça forte, nos mantenha fortes. A força não nos faça esquecer os nossos limites, não nos façam esquecer os nossos territórios. A força pode ser perigosa para pessoas que não são vigilantes. Somos ditos que quando ele foi forte, o seu coração transgrediu contra o Senhor. Porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. 17. No 17, porque o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele foi 80 sacerdotes do Senhor e homens valentes. O sacerdote do Senhor, o sacerdote da congregação e as pessoas cometidas com o trabalho do Senhor e homens valentes. Não pessoas cabisbaixas, não pessoas sem coração, sem mente, sem espinha dorsal, sem coragem. Está-se a falar de homens valentes. Que hoje, rei, você fez o que não deveria fazer. Você transgrediu quando atravessou a sua barreira. Isso é transgredir. Quando você fez aquilo que o Senhor não te mandou fazer, isto é contrário àquilo que é a lei de Deus. Então lhe confrontaram no versículo 18. E resistiram ao rei Osias. O rei Osias, o rei. Sabe, nós somos pregadores de nós mesmos, mas eu quero vos lembrar no rei que o rei Osias morreu. Deus mostrou a presença de Osias, o orgulho do rei, que bloqueou e colocou neblinas da glória de Deus na terra. Nós precisamos de entender isso, para que não permitamos que Osias, o rei transgressor, possa fechar a sua visão,
possa baixar o padrão para que tu te concentres naquele que te chamou. A honra que temos que dar a Deus, dar-se a Uzias, o transgressor rei. Isto vai bloquear a nossa visão da glória de Deus. E no ano que o rei Uzias morreu, Deus revelou a Isaías. Os anjos de Deus choraram: Santo, Santo, Santo. E disseram, e tinham asas para cobrir asas para que não pudessem ser familiares com Deus, porque estavam num lugar firme, e as outras asas para voar de forma tão rápida e obedecer ao Senhor. Mas se Uzias estava tão perto do seu coração, o transgressor rei, o príncipe transgressor e o homem religioso transgressor, se você está tão perto dele, vai bloquear a glória, a visão, o poder de Deus que você deveria ver e usar. E disseram-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Que são cometidos para queimar o incenso. Saia do santuário, porque transgrediste. Saia do santuário. Sabe? Quando você fala com o transgressor, aqueles que transgridem, você não fala com um falar medroso. Não. O homem é rei. O homem está acima de todos nós. E ele tem poder. Ele pode fazer e pode desfazer. Então tenho que vigiar agora como falar. E você ter medo da sua própria glória. Você não está a proteger a glória de Deus quando você tem medo de um transgressor. Quando você tem medo do transgressor, o que vai fazer? Quem são eles? Uzias. O seu ano virá para encarar a Deus. Não tenha medo dele. Então disseram: saia do santuário, porque transgredistes. E não, você ultrapassou os limites. E não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. 19. Então Uzias se indignou. Indignou-se, zangou. Sabe, há pessoas, podem ser príncipes, podem ser pessoas quaisquer, eles zangam quando são corrigidos. Pessoas incorrigíveis, elas zangam quando diante do mandamento de Deus. Qualquer que desafie a lhes mostrar e lhes dizer: Uzias, você está fazendo uso errado da sua força. Você está vindo para lugares que não devia vir. Saia! Não é correto. Pessoas não salvas contestam, discutem diante de uma correção. Correções incircuncisos detestam, odeiam a correção. Pessoas não santificadas detestam, odeiam a correção. No lugar de deleitar-se, zangam-se. Pessoas zangadas fazem coisas que não deveriam fazer. Foi o Sport do outro século, que morreu no século XIX, que disse: a ira está muito próximo da loucura. Disse: a ira está muito próximo da loucura. Naquele momento em que você está zangado, está maluco, não pode ver adiante de si.
na ira. Ele tinha incenso na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, contra o pastor, contra o pregador. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. No versículo 20, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Há muitos outros casos. As pessoas que trazem doenças sobre elas mesmas. Vejam o número 3. Número 3. A condição da cura de determinadas doenças, de doenças específicas, que quando isto acontece, aquele segue. É a lei de plantar e colher. E as pessoas que viram a coisa acontecer, que plantaram e vão colher, não colhem só na medida em que eles plantam, vão colher ainda mais, porque a semente multiplicou-se. A condição da cura, quando isto tiver acontecido. Agora, nós temos que ser curados. Ele vai curar todos nós em nome de Jesus. Isaías 57. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Ele habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Com o espírito abatido, ele habita com este espírito abatido para o vivificar e o levantar. 16. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei. Louvado seja o Senhor. Nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. (17) Pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri. Escondi-me, indignei-me. Contudo, rebelde seguiu o caminho do seu coração. Agora 18. Eu vejo os seus caminhos, o caminho de arrependimento. Eu vejo o seu caminho, o caminho da realização. Eu sei.
Eu sei o que causa isto. E apercebi-me e arrependi-me. Eu virei para o Senhor, buscando o Senhor enquanto pode ser achado. Clamai diante dele enquanto está perto. Que o ímpio deixe o seu caminho. Eu vi os seus caminhos. Ele desviou-se dos seus caminhos pecaminosos. Que o pecador, que o ímpio deixe os seus caminhos e o homem justo os seus pensamentos. Que ele volte, que ele retorne com toda a sua alma, seu coração, que ele retorne para o Senhor. E eu ouvirei dos céus e farei o quê? O perdoarei. E eu vi os seus caminhos. Eu sararei. Ele te sarará. É o que ele diz. Que ele não é mentiroso, ele te curará. Eu guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Amém para si. Vamos ao ponto número 2. Estamos a falar do pacto de cura e saúde para o povo comprado com um livramento ilimitado e infinito. Deus nunca chega tarde. Deus não chegará tarde na sua vida. Estamos a falar de cura ilimitada. Ele te conceda em nome de Jesus. O pacto de cura, bem-estar, o pacto de cura e saúde para o povo comprado com o livramento infinito. Éxodos 23. Êxodos 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós, e eu tirarei do meio de vós, e eu tirarei do meio de vós, eu tirarei do meio de vós as doenças, tirarei as enfermidades do meio de vós. Ele fará isto. Ele não falará consigo. As pessoas para quem você ministra, quando você fala esta palavra e você menciona as promessas de Deus para elas, Deus será fiel nas suas promessas. E para Cristo, que colocou a fundação desta promessa. E quando esta promessa chegar a si, e esta promessa chegar à sua congregação, haverá cura em nome de Jesus. 3 coisas iremos também olhar debaixo desse segundo ponto. Número 1, estamos a falar de cura maravilhosa, cura sobre o conserto. Estamos a falar aqui de cura total debaixo do novo concerto. Número 3, estamos a falar de cura miraculosa e saúde debaixo do melhor concerto. Milagres. Coisas maravilhosas. Ele irá se manifestar em nome de Jesus. Por favor, eu quero que vocês entendam. Olhem para aqui. A cura nos céus. Dê-me um bom amém. Existe, se há uma palavra não bem-estar, a deformidade, conhecem essas doenças aqui na Terra. E quando os céus está conectado com a Terra, a cura dos céus há de descer para a Terra. O seu amém não é tão bom, não está tão bom. E quando a cura dos céus vier para a terra, as doenças da terra vão desaparecer. O desafio é: como é que fazemos a conexão? Porque há água suficiente nos oceanos para refrescar a todos na terra. Mas como é que a água
ganhe uma forma e saia de lá para a sua casa. Precisamos de linguagem simples, de tubos que possam conectar a água dos rios e mares para as nossas casas. Quando tivermos esta conexão à água de um oceano tão imenso conectado à sua casa, você terá água suficiente para fazer tudo que a água deve fazer. Então, se há cura nos céus, se há saúde nos céus, se há bem-estar nos céus, que ninguém deve duvidar. Se pudermos nos conectar à cura de lá dos céus com a terra, com toda pessoa doente aqui na terra, haverá cura, haverá saúde, haverá bem-estar. Amém. O tubo que conecta a cura, a saúde, o bem-estar, está disponível para si, é suficiente em nome de Jesus, está nos céus. Mas precisamos de si. O tubo para se conectar com os seus membros e com a sua comunidade que estão doentes. E quando a conexão estiver lá, este ano, membros da igreja serão curados. Pessoas da sua comunidade serão curadas em nome de Jesus. E você quer ter a certeza de que as promessas de Deus estão bem conectadas, sem nenhuma limitação, sem nenhuma distorção. Você é o tubo e a promessa vem através de si. A provisão vem através de si. O poder para curar vem através de si. E tenha certeza que você entende isto, que você, o tubo, é o tubo necessário para a conexão. Você não está a olhar para aquele outro ministro, não. Nós estamos todos conectados. Você também está conectado. Este ano, cura irá fluir através de si. Nós estamos olhando para Salmo 105, 37. 105, 37. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Você não está interessado em ouro e prata? Eu sei que pode não precisar de dinheiro para si. Precisamos de dinheiro para o seu ministério. Precisamos de dinheiro para a sua congregação, para o trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ouro suficiente para o seu ministério. Prata suficiente para o seu ministério. Finanças suficientes para o seu ministério em nome de Jesus. Tirou-os para fora com prata e ouro. E entre as suas tribos não houve um só fraco. Eram 12 tribos. Aqui no nosso país temos vários estados e não havia ninguém doente nos nossos estados. Aqui no continente de África, nós temos nações e países. Não haverá nenhuma pessoa fraca em todas as nossas nações debaixo da sua liderança. E as nações do mundo
estiver conectado e Deus te dar a chance para ser o ministro que liga, conecta a fonte e as comunidades na tua nação. Não há nenhum fraco na sua nação, em todas as nações, em nome de Jesus. Você será o tubo que conecta, que comunica e que traz cura, saúde, força, estabilidade emocional, livramento, domínio para as pessoas em nome de Jesus. 38. No verso 38. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Veja número 2 aqui. Cura maravilhosa e saúde debaixo do novo concerto. Estamos olhando para o Atos 10. Jesus Cristo, o originador e o dispensador, aquele que dispensa todos os benefícios do novo concerto. Aqui está o que ele fez. Lembra-te, cura, saúde, está também nos céus. Cristo é o tubo. Cristo é o canal. Cristo é o dador daquilo que está nos céus e dá às pessoas aqui na terra. Ele era um canal perfeito que não pode ser parado, imparável, livre de toda a coisa no céu através dele. Quando você se torna livre, não há bloqueio nenhum na sua vida, não há bloqueio de descrença, não há bloqueio de dúvida, e você não leva, não é aquele que leva gorjeta. Deus não criou nenhum crente para ser aquele que duvida. Ele te criou para ser um crente que crê, triunfante, discípulo. E não haverá bloqueio em si em nome de Jesus. Então Cristo veio para aqui. Em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando. Você será como Jesus. A todo lugar onde fores, você fará bem. Você falará bem. Você agirá bem. E você comunicará boas coisas para as pessoas em nome de Jesus. Ele foi à volta fazendo o bem, curando. Diga-me. E curando. Será que você ouviu aqui? Os discípulos estão saindo e foram-lhes mandados 2 a 2. E quando eles foram, olhavam à volta. Pedro, o que estás a fazer aí, Pedro? Eu estou doente. Será que você já leu isso aí? Te pergunto, você já leu em algum lugar assim? Não. Aqueles que vão transmitir a cura, eles mesmos devem ter saúde. Você vai transmitir saúde, cura. Você tem que ter saúde. Você não estará doente. Você não está fraco. Satanás não tem parte em ti. Todas as obras do diabo estão canceladas da sua vida em nome de Jesus.
E todos saíram. Porque devem ser como o seu mestre, devem fazer o que o seu mestre fazia: cura, curando todos os que estavam oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Será que Deus está contigo? Será que Cristo está consigo? Será que Cristo vive dentro de si? Então o curador está dentro de si. O libertador está dentro de si. Lembra-se do que Jesus disse. Ele disse: o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Não eu, mas o Pai que habita em mim é o que faz as obras. Que Cristo que habita em ti é o que faz as obras. Sabe, às vezes você trabalha de forma rápida, às vezes vagarosamente. Não é como você move os seus pés que se movem, é o poder daquele que está dentro de si. Dê-me um bom amém. Às vezes, se você não tem um sono suficiente, não dorme o suficiente, é como se tem dor de cabeça, é por causa daquela depravação do sono. Você não dormiu o suficiente. É reação porque não dormiu o suficiente, então não está doente. Você não estará doente em nome de Jesus. Às vezes nós não bebemos água suficiente. É por isso, aquilo que você sente, sinto isto, sinto aquilo ali, são consequências de falta de água no seu organismo. Você não está doente e não estará doente. Você se firmará. E todo momento, tomando água suficiente ou não, tendo dormido o suficiente ou não, lembra-se que Cristo que habita em si, ele faz o trabalho. Não falhará. E você, por causa dele que habita em ti, não falhará em nome de Jesus. Número 3 aqui, número 3, estamos a olhar para a cura miraculosa e a saúde debaixo do melhor concerto. Ele nos diz, é Atos 8, Atos 8, 5. E descendo Filipe à cidade da Samaria, lhes pregava Cristo. Cristo Jesus. Jesus somente é a nossa mensagem. Pregue a Cristo. É a única mensagem. Jesus somente é o nosso Salvador. Pregando a Cristo, o nosso Salvador. O nosso santificador. Prega Cristo somente o nosso santificador. Jesus somente é o nosso curador. Pregando, pregando, pregando. Ele é o nosso curador. Jesus é o batizador. Batizador pelo Espírito Santo. Ele é o dador do Pentecoste. Não é ele é o dono do Pentecoste. Ele pertence a ele. Ele é que dá o dom de Pentecoste. Pregue a ele. Jesus Cristo. Tudo em todos para si. E para Jesus nós estamos consigo. Este Jesus para o qual nós esperamos, falamos e pregamos, prega a Cristo e prega a Cristo para ele. No versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Você é o Filipe de hoje. Quando eu creio que sou, eu respondo para te convencer a mim mesmo. Sabe?
Às vezes todas essas histórias que eu já te disse antes, às vezes eu me pergunto, por que eles dizer mais uma vez se eles já conhecem? Sim, eu sei que eles sabem, mas eles esquecem. Eu vou dizer uma história agora. História, história. Agora, quando estava na escola secundária, no, 57, eu não sabia o que estava a fazer lá. Geometria. Dividia a matemática em três: geometria, algebra, e tinha uma que eu apanhava zero, não entendia nada, mas não era o fim. Zero não vai ser o fim da sua história. Eu acho que era geometria ou qualquer que seja. Eu tive 24%. Está muito longe de uma nota para passar. Você não estará longe da média para passar. E o outro tive 12 ou por cento. Eu aceitei, eu disse, bom, eu sou assim, quem sou? Eu venho ao final de onde? Venho da vila para a escola secundária. O que é que eu estou a fazer aqui? Mas em 58, o ano seguinte, me, me passaram para o nível seguinte. Há um homem que veio para a escola. Eu nunca vos dei o nome. Eu sempre vos dou o testemunho, mas nunca dou o nome. Eu disse, professor, agora vou vos dar o nome. Ele era o senhor Balogon. Assim que ele estava a fazer os seus ensinos, ele nos deu 6 problemas em algebra para resolver. 6 exercícios em algebra. Fizemos isso. Eu acho. Eu senti uma estrela escondida dentro de mim, saiu. Manifestou-se. Uma estrela escondida dentro de si há de sair. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então devolvemos os papéis. Ele começou a corrigir os papéis. Voltou para a sala. Começou a distribuir os papéis. Ele segurou o meu. Eu não estava surpreso. Eu senti. Ele vai lembrar-me que de facto eu não sou nada, não sirvo para aqui, não deveria nem estar na escola. Então, depois de ler, distribuir todos os papéis, ficou apenas com o meu papel. Sucesso vai te achar. Ele não nos conhecia. Ele não me conhecia pessoalmente. Ele marcou o papel. Ele, número 1 me deu 17, número 3 17, número 4 17, número 5 17, número 6 17. Juntando tudo junto, deu 102%. Ele disse, quem é este? Na sala. William. Qual é o seu nome? Pergunto qual é o seu nome. E timidamente levantei-me. Porque eu não sabia o que estava a acontecer, o que ele ia dizer. Porque sempre eu tinha problemas, eu falava, chumbava até aquele momento. Eu disse, esse novo professor veio e descobriu os rapazes que não sabem nada na sala. Eu estava segurando o meu papel. Eu pensei que ele quisesse me desfazer. Como posso mencionar o nome do professor que me desfez? Que ele disse que eu estava a gastar meu tempo na escola. Levantei-me e disse, sala, olhem para este rapaz. Ele é um matemático.
A primeira vez na minha vida que eu ouvi que sucesso era parte de mim. A primeira vez que você está ouvindo hoje a vitória, triunfo, sucesso é o seu direito. E agora? Quando ele disse o que disse, alguma coisa mudou dentro de mim. A forma como me levantei diferente. As pessoas da minha classe e sempre que tivesse um problema na matemática, sempre vinham ter comigo. E eu já me tornei verdadeiramente um matemático. Saí da escola secundária. Fui para o outro nível, sem ir para nenhuma escola particular para estudar, para ter explicador. Eu próprio estudava sozinho e aplicava tudo. Quem sou eu agora? Sou matemático. Sempre tive A em matemática pura. Fui para a universidade e quando cheguei lá, quem eu era? Matemático. E fiz tudo o que tinha que fazer e saí número 1, estudante número 1. A razão que eu te digo essa história, às vezes você não sabe. Uma estrela que se esconde dentro de si, do seu coração. É uma palavra, é uma oração, é um congresso que traz a estrela dentro de si. Você sairá e fará explosões. A estrela escondida dentro de si sairá e brilhará em nome de Jesus. Olha para o versículo 7 e 8. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que tinham, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Agora era Filipe, agora quem é? Agora é vez de quem? É sua vez. Muitos que eram lá possuídos, os espíritos imundos saíam. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. A cidade da qual você veio. Você não voltará de igual modo de como você veio. Alegria. Alegria te seguirá. Alegria seguirá o seu ministério. Pessoas se arrependerão. Haverá salvação na multidão. Haverá cura. Haverá livramento. Haverá domínio no seu ministério em nome de Jesus. Você será uma estrela. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você renovará suas forças hoje. Você subirá montanhas como águia. Passará montanhas e rios. Você vai trabalhar neste novo ano. Não se cansará. Não se cansará. A estrela dentro de si se levantará. A estrela. E uma águia. Sucesso. Vitória. Triunfo. Domínio no seu ministério. Estou falando com quem?
Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Diga ao Senhor, diga, Senhor, eis-me aqui. Eu recebo a palavra. Eu creio na palavra. Está feito. Está feito. Está feito. Diga ao Senhor, eu creio. Eu creio. Eu aceito. Grande, poderoso, explosões serão feitas através do seu ministério.